Aproveitando que você está em pé, sem perder tempo, abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, lá no capítulo de número 14, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Aqueles que não têm a Bíblia, não trouxeram, está aqui na tela também, você pode estar acompanhando. Evangelho de João, capítulo de número 14, o verso de número 1 a seguir. Texto muito conhecido da igreja, mas é o versículo que Deus colocou em meu coração nessa semana para compartilhar contigo hoje aqui. Amém? Todos encontraram? Vai dizer assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O verso 12 e o 13, para concluirmos. Diz assim o texto: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu quero já estender o pedido de oração para a irmã Rose, já que o irmão Joel não pôde estar, ela está enferma, e também vamos orar pela vida dela neste momento. O presbítero irmão Adriel justificou também, estava retornando de viagem, por isso também não pôde estar conosco nesta noite. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, e como igreja, Pai, como eclésia, nós estamos aqui ajuntados, na mesma fé, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, Pai, crendo na Tua palavra, e crendo, Senhor, no poder do Teu Evangelho. Senhor, nesta noite, vem abrir as janelas do céu sobre a Tua igreja. Opera, Senhor, neste lugar milagres, maravilhas. Distribui, Senhor, dons espirituais segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo as Tuas promessas em nosso meio, Pai. Fortalece aquele que está fraco. Estende a Tua mão para aquele que está caído, prostrado, sobrecarregado. Senhor, é uma noite em que nós cremos que a nossa fé será edificada sobre a rocha que é Cristo, aonde vem o vento, se levanta as águas, vem a tempestade, mas a nossa casa está firmada sobre a rocha, sobre a palavra do Teu Evangelho que permanece para sempre. E Senhor, aqueles que creem em Ti nunca serão abalados, Pai. Nesta noite acrescenta a nossa fé, nos ensina a Tua palavra, Pai, nos liberta dos nossos achismos, do nosso pensamento, das nossas inclinações carnais que têm nos atrapalhado de viver, Senhor, verdadeiramente a Tua vontade, a Tua palavra, Pai. Senhor, nesta noite tem misericórdia da minha vida e também da Tua igreja que está aqui reunida nesta noite, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. Também pela vida da irmã Rose, que não pôde estar conosco por causa de uma enfermidade.
Como igreja, nós estamos aqui repreendendo essa enfermidade neste momento, e o teu nome está sendo glorificado, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Quero estar assentado, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Irmãos, o verso de número 1 do capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu João, nós vamos ver Jesus, já no final do seu ministério terreno, trazendo aqui uma palavra de ânimo, de incentivo, para os seus discípulos. Aí no capítulo 14, no verso 1, ele vai dizer assim, ó: não se turbe o vosso coração. Eu estava estudando um pouquinho, e a palavra turbar-se, no original é taraço, que significa agitar, sacudir, mover-se de um lado para o outro, como um pequeno barco no meio do mar, tirar a paz, inquietar o espírito. Então o que Jesus estava dizendo para eles era justamente isso, taraço, não se agitem, não sejam sacudidos como um pequeno barco, quando o vento está forte no meio do mar. Vocês têm que se manter em uma posição central, equilibrada, baseada em um firme fundamento. Porque Jesus estava falando para eles, taraço, não se turbe, por causa daquilo que ainda haveria de acontecer. Jesus aqui ainda não tinha sido crucificado, ele ainda não tinha padecido na mão dos seus inimigos, e Jesus sabia que quando a noite chegasse, os seus discípulos, até mesmo os mais próximos dele, temeriam diante da oposição, sentiriam o baque daquilo que estava por vir, e Jesus estava dizendo para eles, olha, não sejam balançados pelo vento que está vindo, ou seja, não turbe o vosso coração. Mas é interessante que depois ele coloca ali uma vírgula, aí ele vai dizer, credes em Deus, está ali ó, credes em Deus, vírgula, credes também em mim. Se você olhar para esse texto aqui, você vai entender que Jesus, ele veio para aqueles que eram seus. Até aquele momento existia uma religião muito forte em Israel. Existiam ali os saduceus, existiam os zelotes, os essênios, os fariseus. Então existiam ali muitas religiões já estabelecidas. Eles tinham a Torá, Moisés, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Torá. Eles tinham ali os profetas maiores, menores, os salmos. Então para eles não faltava religião, para eles não faltava Deus, eles criam em Deus. Eles acreditavam nas promessas de Deus. Eles sabiam que tinha um Deus que criou o céu e a terra, que criou o universo. Eles sabiam que tinha um Deus que fazia milagres, que eles não podiam pecar contra esse Deus, que existia céu, que existia inferno. Então eles sabiam de tudo isso. É por isso que Jesus vai dizer, credes em Deus, vírgula, credes também em mim. O problema do mundo não é crer em Deus, não é crer que existe alguém ou um ser supremo que criou o universo. Se você olhar para o mundo, você vai ver inúmeras religiões. Todas as religiões, elas creem em Deus. Elas creem em alguém poderoso, supremo, que criou o universo, que criou a galáxia, que criou o cosmos.
Porque afinal de contas, nem mesmo os mais céticos podem negar a existência de algo maior. Então o problema do homem não é crer em Deus. O problema da sociedade não é crer em Deus. O problema do ateu, até mesmo daquele agnóstico, não é crer em Deus. Até mesmo os agnósticos conseguem crer que existe alguém maior do que eles, mesmo que eles expressem isso como sendo o universo. Mas o problema do homem, da mulher, e aqui reside o problema da salvação eterna, é crer em Jesus. O problema está em crer em Jesus. Se você conversar com alguém lá da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, lá do Alto Espiritismo, que é a mesa branca, se você sentar para conversar com maçom do grau 33, até mesmo eles creem em Deus. Se você conversar com hindu, ele crê em Deus também. Com muçulmano, ele também crê em Deus. Então o problema do mundo não é crer em Deus, o mundo consegue crer e acreditar num Deus. Por exemplo, eu citei aqui a maçonaria. Se você olhar para a maçonaria, você vai ver ali o esquadro, o compasso, e ali no meio tem um G, bem grande, desenhado. O que significa aquele G? Aquele G é Gadu. Gadu é G-A-D-U, grande arquiteto do universo. Então eles creem que existe um grande arquiteto. E se você observar a maçonaria, dentro da maçonaria existem católicos, existem budistas, existem hinduístas, maçons, e até mesmo, entre aspas, alguns cristãos. Por quê? Porque eles acreditam que existe um Deus, e que existem vários caminhos que convergem para esse Deus, para esse grande arquiteto, independente se você vem do cristianismo, do romanismo, do hinduísmo, do budismo, mas todos os caminhos estão levando para esse grande arquiteto do universo. Mas por que Jesus ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Qual que é o problema daquilo que Jesus está dizendo aqui? O problema é que o que Jesus está dizendo é que sem Ele, sem o poder dEle, sem o sangue dEle derramado na cruz do Calvário, não existe salvação e também não existe vida eterna. Você consegue entender isso aqui? Se você for para um ambiente universitário hoje, você vai ver ali o universalismo. É a cultura em que Deus é um ser universal, que Deus ele não passa de uma força criativa, que deu origem ao cosmos, e o cosmos deu origem à Terra, e ali houve um Big Bang, uma grande explosão, e dali surgiu a raça humana, e ali nós estamos inseridos nesse contexto, e nós vamos retornar para essa grande força ativa, mais uma vez. Então o ser humano, ele acabou ao longo dos tempos, sendo envolvido em uma pseudo-religião, que leva até Deus, o homem, parece que todos os caminhos estão levando o homem até Deus. Mas quando nós vemos as palavras de Jesus falando, Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, você tem que crer em Deus, mas você também precisa crer em mim. Se você ouvir alguém falando isso, até parece que a pessoa ela tem razão. Eu conversava com um senhor alguns dias atrás, e ele me falava justamente isso. Ele dizia, olha Maico, continua fazendo o que você está fazendo. Ele não é cristão, mas ele estava dizendo para mim, continua fazendo isso que você está fazendo, porque você está levando as pessoas até Deus.
Daí ele bate no peito e diz: não, mas o meu caso é diferente. Eu creio na força do universo. Eu creio que eu estou conectado com o universo. E quando eu paro para meditar, eu me conecto com esta força. Aí eu olhei para ele e disse: olha, fulano de tal, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não disse ninguém vai ao Pai, Ele disse ninguém vem ao Pai, ou seja, eu e o Pai somos um. Não existe salvação sem Jesus, não existe vida eterna sem Jesus Cristo. Nós não vamos nos ligar com Deus através de Gadu, através de uma força ativa, através de uma força criativa no universo. Não funciona desta maneira. Nós precisamos crer em Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, acreditar naquele sacrifício ali na cruz do Calvário, e principalmente que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Pastor, mas essa fé em Jesus parece tão superficial. Parece que eu tenho que crer simplesmente por crer. Enquanto o cientista está ali fazendo prova, fazendo experimento, dizendo que a Terra tem tantos milhões de anos, eles pegam aquilo ali, esfregam na cara do cristão, dizendo: olha, é assim que funciona. Agora eu vou ter que vir aqui simplesmente crer, entre aspas, em um livro antigo, que os ateus dizem que é ultrapassado, e simplesmente eu tenho que acreditar nisso. Eu vou pedir para o Jonas projetar para mim Hebreus 11:1, para você entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Olha ali o que diz, Hebreus, capítulo de número 11, o verso de número 1, diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. O que o escritor estava querendo dizer com a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Ele estava dizendo: olha, a tua fé, essa profissão que você faz no nome de Jesus, ela tem um lastro. Ela não está baseada em palavras superficiais. Você não tem que apenas acreditar em Deus porque alguém falou que Deus existe. Você não tem que apenas acreditar em Jesus porque alguém disse que Jesus era o Salvador da humanidade. Mas essa fé, ela tem um fundamento. Quando você pisa em alguma coisa que tem fundamento, você vai perceber que aquilo ali é rígido, não estremece, tem confiança para poder depositar um peso, uma estrutura sobre aquele lugar. Por quê? Porque existe um fundamento. A nossa fé em Jesus, ela também tem um fundamento. Eu poderia falar aqui das experiências, do sobrenatural, do poder de Deus, das curas que nós vemos, dos milagres que acontecem, das revelações em sonhos que mostram aquilo que ainda vai acontecer, dos dons espirituais que se revelam em nosso meio, em profecias, em línguas, interpretações. Tudo isso é fundamento. Mas eu quero ir além nesta noite. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que desde lá do Gênesis, Deus já estava apontando para um Salvador. Se você olhar, por exemplo, para Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, você vai ver Deus falando com Abraão, e Deus vai dizer para Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti serão benditas todas as nações da terra.
Irmão, para pensar um pouquinho. No momento em que Abraão confessou, contou o que Deus falou para ele, Moisés registrou aquilo que ele recebeu por tradição, lá de trás. E a promessa era que serão benditas todas as nações da terra. Se você observar Israel, o povo judeu, Israel era um pequeno país, em um canto ali do mundo romano, não era o lugar principal da terra na sua época, mas existia uma promessa, que através de Israel, da semente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Como que todas as nações foram abençoadas? Através do sacrifício de Jesus. Hoje, aonde você pisa, em qualquer canto do globo terrestre, em qualquer nação, em qualquer língua, você vai ver que existe alguém ali que confessa Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas como que Abraão, lá no passado, saindo da sua terra, proferiu que todas as nações seriam abençoadas? Para você entender a grandeza daquilo que Abraão falou, é como se nesta noite o irmão Ednei assumisse a tribuna aqui e falasse para nós: olha, eu vou lançar agora um refrigerante, e esse refrigerante vai explodir no cenário internacional, vai ser maior do que a Coca-Cola, todos os continentes, todas as nações vão receber, vão beber desse refrigerante. O que você diria? O Ednei está ficando louco, isso não é possível. Como que de Corupá vai sair uma indústria tão grande, que vai suplantar a Coca-Cola? Mas foi exatamente isso que Abraão fez. Ele disse: olha, a partir de mim serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus havia falado com ele, aquilo que Deus falou se cumpriu, e por isso a nossa fé, ela tem um firme fundamento, porque ela não está baseada na palavra de um homem, mas ela está baseada naquilo que Deus falou. Pastor, por que eu preciso crer em Deus e crer também em Jesus? Porque a palavra que ele falou é verdade. A palavra dele não é a palavra de um homem. Se não fosse Deus quem falou com Abraão, ele não teria saído ali do meio dos caldeus. Ele não teria sido projetado da forma como ele foi projetado. Se você observar nas profecias, lá no livro do Gênesis, capítulo 49, o verso de número 9, olha o que diz ali, o Jonas vai projetar para nós. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O verso 10 agora. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quem que é o leão da tribo de Judá? Jesus. Quem que proferiu essa profecia? José, quando estava, Jacó, quando estava abençoando os seus filhos, ainda lá no Egito, ele já estava dizendo: olha, de Judá virá um que vai ser chamado leão da tribo de Judá, e o seu cetro vai dominar sobre tudo, e todos os povos se congregarão a ele. Você tem noção do poder desta palavra, emitida pelos lábios de um homem velho que estava à beira da morte, ao abençoar os teus filhos? Quando ele coloca a mão sobre Judá, ele estava dizendo: olha, de você vai sair um leão, o leão da tribo de Judá, todas as nações vão se congregar a ele, e o nome dele vai ser grande entre as nações. Por isso que Jesus estava dizendo: credes em Deus,
mas você precisa crer em mim também. Observe o que diz em Apocalipse capítulo 5 e verso 5. Apocalipse capítulo de número 5, verso 5, E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então você vai ver Deus se revelando lá no Gênesis, falando que todos se congregariam ao leão da tribo de Judá. Ali já estava indicando por qual das tribos Jesus viria, que seria a tribo de Judá. Por qual dos reis Jesus viria, que era por Davi. Então, para que o homem, a mulher, a religião, para que os povos aceitassem a Jesus, tudo aquilo que foi pregado no Antigo Testamento, os profetas profetizaram, que foi registrado, lavrado na Bíblia Sagrada, teria que se cumprir na íntegra. Olha o que Jesus falou, lá no livro de João, capítulo 13, o verso de número 19. João, capítulo 13, verso 19, ele disse, desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ou seja, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e é a prova daquilo que não se vê. Mas mesmo tendo fé em Jesus, a minha fé em Jesus não é uma fé baseada em palavras vazias, mas é uma fé que tem o lastro na palavra de Deus. Aquilo que a palavra prometeu a respeito de Jesus, aconteceu. Aquilo que os profetas profetizaram, aconteceu. Aquilo que Abraão falou saindo ali dos caldeus, dizendo que todas as nações seriam benditas através da sua semente. A semente de Abraão é Jesus, e nós fomos alcançados por Jesus e abençoados por Ele. Também aconteceu. Então a nossa fé está firmada na palavra de Deus. Não adianta o professor lá na universidade falar do universalismo, do gnosticismo, que Deus é o universo. Não, nós cremos em uma palavra que já está registrada, e Jesus falou que Deus fala antes que aconteça, para que quando acontecer, o homem precisa reconhecer que foi Deus quem falou. Você consegue entender isso? Talvez você entrou aqui hoje pensando, mas por que eu tenho que acreditar em Deus? Por que eu tenho que ir na igreja? Aquele que serve ao candomblé, ele vai lá. Aquele que serve a mesa branca, vai lá na mesa branca. Nós vemos as religiões pelo mundo. O cristianismo é só mais uma religião. Não é só mais uma religião. Mas pastor, então por que existem tantas religiões? Para te confundir. Para que o homem permaneça paralisado, sem entender, sem escolher, sem entrar pela porta. Então o diabo, ele foi lá, projetou as religiões, inspirou mentes brilhantes, fabricou seitas. Hoje, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos um leque de opção, e o mundo que está olhando para isso, está ali olhando paralisado, parado. Por quê? Porque o diabo projetou isso, para o homem não encontrar o caminho que é Cristo. Mas nesta noite está repreendido todo pensamento contrário, está repreendido toda dúvida, toda incredulidade, toda falta de fé, todo pensamento contrário nesta noite está sendo quebrado neste lugar. Se você observar, por exemplo, lá no livro de Zacarias, no capítulo 9, o verso 9, a Bíblia diz que Jesus entraria montado num jumento em Jerusalém.
Você consegue entender isso aqui? Para Jesus ser aceito como Messias, ele teria que entrar em Jerusalém montado num jumento, filha de uma jumenta, um jumentinho que nunca havia sido montado. Quando nós vamos lá para Mateus capítulo 21, nós vamos observar que Jesus, ele para na entrada da cidade, ele olha para os seus discípulos e diz, olha, vai até a aldeia próxima, a Betfagé, ali tem um jumento que nunca foi montado, traga ele até mim. Se alguém perguntar, você diz, olha, o mestre precisa dele. Trouxeram o jumento para Jesus, Jesus ficou parado à porta de Jerusalém, sentou no jumento e entrou montado para cumprir aquilo que a Escritura disse que aconteceria ao seu respeito. Lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, verso de número 2, a Bíblia diz que Belém Efrata, posto que a menor das cidades de Israel, seria aquela que daria a luz ao Messias, a Jesus Cristo. É por isso que você vai ver lá em Mateus capítulo 1, os magos chegando até Jerusalém. Eles param em Jerusalém, vão até o rei Herodes, perguntam aonde nasceu o menino, que nasceu para ser rei dos judeus. A Herodes chama os escribas, chama os fariseus. A Bíblia diz que ele inquiriu deles, perguntou deles. Eles vão até o templo, pegam o rolo da lei, dos livros, dos profetas, vão lá em Miqueias 5:2 e dizem, olha, nasceu em Belém, porque assim está escrito pela profecia. Então tudo aquilo que a profecia disse, realmente se cumpriu em Jesus. Por isso que ele vai dizer agora, em João 14, verso 1, não turbe o vosso coração. Os discípulos começaram a ficar preocupados. Jesus, observando a vida deles, percebendo que eles poderiam cair, disse, olha, não se preocupe. Não sejam como uma cana balançada pelo vento. Não sejam homens de coração dobre, levado pelo vento de uma para outra parte, inconstantes. Mas vocês devem estar firmados na palavra de Deus, naquilo que as Escrituras falam ao meu respeito, e vocês vão conseguir vencer a noite que está vindo aí. Você está entendendo a palavra de Deus nesta noite? Você está entendendo que Deus quer colocar lastro na tua fé hoje aqui? Que Deus quer que você não se perca para o universalismo, para as religiões, para os pensamentos filosóficos, para aquilo que está sendo falado do lado de fora, que muitas vezes é contrário à nossa fé, aquilo que nós crescemos aprendendo diante de Deus. Por isso que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O verso de número 6, Jesus vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, no singular, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então existe um caminho até Deus, que é Jesus. Existe uma verdade para chegar até Deus, que é Jesus. Não existe um atalho para chegar até Deus, a não ser o caminho que é Cristo. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, olha o que a Bíblia vai dizer. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então ao homem está ordenado morrer uma
vez. Depois da morte vem o quê? O juízo. O que as religiões falam? O hinduísmo, o espiritismo, o alto e o baixo, que é o candomblé, a umbanda. Eles dizem, fica tranquilo, descansa o teu coração, porque na próxima vida você vai reencarnar. E na próxima reencarnação você vai ser um pouquinho melhor. O budismo também é assim, você vai chegar na iluminação plena. Então descansa, você pode até ter uma vida de pecados aqui, você não precisa crer em Jesus aqui, mas depois que você morrer você vai melhorar. E você vai melhorando até chegar à iluminação. Mas o que a Bíblia diz? Está ordenado ao homem morrer só uma vez. Depois disso vem o juízo. Depois disso você vai se encontrar com Cristo, com a verdade, para a salvação ou para a perdição eterna. Então nesta noite é necessário fazer uma escolha. Pastor, a minha família não está no Evangelho. Eles precisam tomar uma decisão. Pastor, o meu vizinho não conhece a Cristo. Eles precisam conhecer, porque depois da morte vem o juízo. Como seria bom, né, se tivesse reencarnação? Como seria bom se tivesse mais caminhos, se várias religiões levassem até Deus, seria melhor, seria mais fácil, mais cômodo. Mas não é assim, só tem um caminho, só tem uma verdade. A fé é o firme fundamento. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, aquilo que Deus já falou no Antigo Testamento. E quanto mais você conhece, mais você percebe que aquilo que Deus falou aconteceu em Jesus. E como aconteceu em Jesus, é verdade. Você pode pegar o livro de Isaías, o livro de Zacarias, de Miqueias, Jeremias, Daniel, todas as profecias proferidas por Moisés, todas as profecias proferidas por Davi, todas elas se cumpriram em Cristo. Aquilo que a Bíblia diz que deveria acontecer em Jesus, aconteceu. Você vai ver como exemplo, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus nasceria de uma virgem, era o sinal para a humanidade, ele nasceria de uma virgem, e como Isaías profetizou, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, aconteceu. A Bíblia dizia, Jesus vai nascer em Belém, ele nasceu em Belém. A Bíblia dizia, ele vai retornar para o Egito, ele retornou para o Egito. Moisés disse, olha, Deus suscitará no meio dos homens um profeta semelhante a mim. Por que ele falou isso? Porque quando Moisés nasceu, o faraó, o rei do Egito, mandou matar as crianças, para que ele não se levantasse como libertador. No momento em que Jesus nasceu, o Herodes mandou matar as crianças também, porque ele ficou com medo do libertador, do rei que estava nascendo. Moisés disse, vai ser suscitado um profeta semelhante a mim, e eu vou levantar a serpente no deserto, e assim como essa serpente foi levantada, convém que Cristo, o Salvador, também seja levantado, e todos aqueles que olharem para Ele, não serão confundidos, mas serão salvos. Você está entendendo a profundidade da palavra de Deus? A complexidade que é as profecias no Antigo Testamento e quanto elas provam a veracidade do Evangelho. Se você olhar para Buda, para Maomé, para as religiões hinduístas, você não vai ver profecias a respeito do que aconteceria. Não existem profecias a respeito do nascimento de Buda, de Maomé. Não existem. Por quê?
porque se existissem, elas cairiam por terra. Mas Deus prova que Ele é Deus, falando o que vai acontecer antes que aconteça, para que depois que aconteça, todos contemplem que Ele é Deus. Uma das formas de Deus provar que é Deus, no livro de Isaías, Ele vai dizer: olha, eu vou falar o que vai acontecer, vocês vão ver o que vai acontecer, e quando acontecer, vocês vão ter que reconhecer que eu sou Deus. As profecias estão aí, e Jesus disse: examinem as Escrituras, são elas que testificam de mim, e através delas vocês terão vida eterna. Por que nós vivemos uma fé frágil, uma fé fraca? Porque nós não nos detemos nas Escrituras, porque nós não lemos o Antigo Testamento, porque nós não paramos para observar aquilo que está escrito a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo. Aí vem alguém e fala uma coisa, nós acreditamos, vem o B fala outra coisa, nós já vamos para aquele lado. Nós escutamos alguma coisa na televisão, que uma mente brilhante falou, e nós já inclinamos para aquilo, e a nossa fé vai esvaindo. Por quê? Porque não existe palavra dentro do nosso coração. Nesta noite, Deus te trouxe aqui para dizer: olha, eu quero que você dê mais um passo. Eu quero que você confira as Escrituras, e você vai ver que tudo aquilo que está escrito ali aconteceu. Nenhuma palavra de Deus pode cair por terra, porque se ela cair por terra, Ele não é Deus. Você consegue entender isso? Eu vou terminar aqui. E para você entender a respeito da crucificação de Jesus, eu quero que o Jonas projete para mim o Salmo de número 22. O Salmo de número 22. Alguns versículos eu vou ler aqui para você entender. O que o salmista estava falando a respeito da crucificação de Jesus. 1000 anos antes de Jesus ser crucificado. Olha o que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Aonde você viu essa frase aqui? Jesus, quando ele estava crucificado. 1000 anos antes de Jesus ser crucificado, o salmista estava olhando para Jesus. Através da revelação de Deus, e contando para nós, e deixando escrito o que realmente iria acontecer, para que quando acontecesse, você pudesse crer verdadeiramente em Jesus, e que Jesus não é só mais uma religião. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio, e das palavras do meu bramido? Olha agora o verso 7, do mesmo Salmo. 7 vai dizer assim, ó: todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. O que as pessoas que estavam em volta da cruz diziam? Você não é filho de Deus? Eles maniavam a cabeça e diziam: ó, se realmente tu é filho de Deus, sai dessa cruz. Eles zombavam dele. Mas o salmista já estava contando para nós que isso aconteceria. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, quando João Batista está batizando, o que a voz que diz do céu, ela vai falar? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Essas mesmas palavras já estavam projetadas aqui: nele tem prazer. O verso 16 agora. Aliás, o verso 15, pode ser o 15. A minha língua, a minha força se secou como um caco. A minha língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da terra. A minha língua se me apega ao paladar. Você vai ver alguém pegando ali uma esponja, molhando no vinagre,
e entregando para ele matar a sede na cruz, porque a língua dele estava seca. Mas isso também já havia sido profetizado. O verso 16: pois me rodearam cães, está falando dos soldados romanos, ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me, o quê? As mãos e os pés. Você consegue entender o que significa esse salmo? Pastor, eu entrei aqui sem acreditar nessa fé em Jesus, sem acreditar no Evangelho verdadeiramente, mas hoje Deus teve misericórdia da tua alma, e está trazendo uma palavra para que você consiga ter lastro espiritual, para desenvolver a fé em Jesus verdadeiramente. O verso 17: poderia contar todos os meus ossos, eles me veem, me contemplam. O que é contar os meus ossos? Como é que é? Não foram quebrados. Existia uma profecia sobre Jesus que ele não poderia ter ossos quebrados. Se você observar a crucificação, você vai ver que o ladrão da esquerda teve os seus ossos quebrados aqui na perna, o da direita também. Mas quando eles chegam até Jesus, eles não quebram os ossos da perna de Jesus. Por quê? Porque existia uma profecia que ele não teria ossos quebrados. Se só isso tivesse acontecido, ele já não poderia mais ser o Messias, já não serviria mais para ser o Salvador do mundo, porque Deus teria errado a profecia. Mas tudo que Deus falou aconteceu. Tudo que foi profetizado se cumpriu nos mínimos detalhes. O verso 18: repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Isso aqui aconteceu? Sim ou não? Sim, também aconteceu. Quantos anos antes foi profetizado isso aqui? 1000 anos antes, 1 milênio. Imagina hoje aqui você proferir palavras que vão acontecer exatamente no ano 3023. Faz sentido? Um ser humano ter um intelecto, uma inteligência tão acurada, tão apurada, a ponto de profetizar 1000 anos depois o que vai acontecer? Não. Quem que usou a boca de Davi aqui foi? Deus, o Senhor, que já tinha projetado a salvação da humanidade, e conduziu Cristo por esse caminho, vindo de Abraão, de Isaac, de Jacó, passando pela tribo de Judá, passando pela família de Davi, o tronco de Jessé, a Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 11, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, de sabedoria, de conselho, de temor do Senhor, de inteligência e de conhecimento. A plenitude do Espírito repousaria sobre ele. Pastor, mas se Jesus tivesse vindo não da tribo de Judá, mas da tribo de Simeão, de Efraim, ele já não serviria mais para ser o Messias. Por isso que ele era o leão da tribo de Judá, ele tinha que ser de Judá. É por esse motivo que Mateus, ele começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, dizendo: olha de onde ele veio, olha quem ele é, olha filho de quem ele veio da tribo de Judá, ele realmente é o Messias. Você consegue entender isso aqui nessa noite? Por isso que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito.
eu vou preparar-vos lugar, mas se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Daí no verso 6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Pastor, mas ele é tão bonzinho, ela é tão boa, ele pratica caridade. Não, a nossa justiça é Cristo, o nosso Salvador é Cristo. Se não for por Cristo, não tem salvação. Como que alcança a salvação em Cristo? Crendo que Ele é o Filho de Deus, enviado ao mundo, que Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus Pai intercedendo por mim e por você, só assim. Pastor, essa palavra é muito óbvia, eu sei que é óbvia, é simples, é o Evangelho, mas é o que você precisa ouvir aqui nesta noite, para alcançar a vida eterna e a salvação eterna. E eu concluo agora no verso 12, que diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele fez o que tinha que fazer, voltou para o Pai, e ele disse, se você realmente crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço, e vai fazer maiores. Por que o povo cria em Jesus, no tempo apostólico? Porque os apóstolos faziam o que Jesus fez. Eles expulsavam demônios, eles curavam os enfermos, eles faziam sinais, milagres e maravilhas, amando, ordenados por Jesus. O que a igreja tem que fazer? Viver o que Jesus ordenou. Pastor, será que é para mim? Será que não é? Eu posso, eu não posso? É para o pastor, é para o obreiro? Não, é para quem crê. Se você crê, você vai fazer. Se você acreditar verdadeiramente em Jesus, não tem nada que impeça o poder dele agir através da tua vida. Pastor, eu posso colocar a mão no enfermo? Sim, Jesus falou. Eu posso expulsar demônios? Sim, foi o que Jesus falou. Obras maiores vocês farão. Pastor, mas não está acontecendo. Talvez você ainda não crê em Jesus. Quem sabe você ainda não teve encontro verdadeiro com Jesus, e Ele quer que você tenha aqui nesta noite esse encontro, pela fé nele. Não uma fé vazia, mas uma fé baseada na palavra, como diz as Escrituras. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Está tão difícil nós encontrarmos no dia de hoje cristãos que são mananciais, que vivem a palavra de Deus, que compartilham, que oram, que vivem os milagres. Mas Deus te chamou para viver exatamente isso, milagres, poder, autoridade, sinais poderosos sobre a face da terra. Pastor, mas eu não sei se Deus quer ou não quer. Deus quer. Eu não sei se Deus cura ou não cura. Ele cura. Se em algum momento Ele não for curar, Ele vai falar que não vai curar. Mas em todos os outros casos Ele quer curar e vai curar. Amém? Você consegue entender isso? Para concluir agora, Filipenses 2, 9 e 11. E nós vamos orar. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 9.
Diz assim, ó: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Jesus que você serve não é um Deus pequeno. O Jesus que você serve não é um Deus entre deuses. Ele é o Todo-Poderoso. Todo joelho vai se dobrar na terra, no céu e debaixo da terra. Acabou, não tem para Buda, não tem para Maomé, não tem para os demônios, não tem para orixás, não tem para mais ninguém. É Ele, é esse Deus que nós servimos, é essa fé que nós professamos, diante de uma palavra que é inerrante, é perfeita, não faz curva. Ela aconteceu e continua acontecendo. Se a Bíblia disse que Jesus viria, Ele veio, os sinais aconteceram. A Bíblia diz que Jesus vai retornar, e se a Bíblia disse que Jesus viria, Ele veio e aconteceu, se diz que Ele vai retornar, vai acontecer também. Mais dia ou menos dia, Ele vem buscar a igreja, e nós vamos nos encontrar com Ele na eternidade. É por isso que nós temos que crer nele. Não fique paralisado entre muitas religiões, não vale a pena. Eu pensei ali, eu vi lá, existe aquele outro lá, não interessa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem salvação se não for por Ele. Se coloque de pé, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Pastor, que palavra simples, é verdade, nós temos que pregar o Evangelho de forma simples, para entendermos a fé que nós professamos. Eu sei que tudo que foi falado aqui você já sabia, mas eu quero te dar uma injeção de ânimo nesta noite, para você se fortalecer, ter lastro. O que é lastro? É base espiritual. Você só aceita o cheque de alguém, ou banco, ou no comércio, só aceita o cheque de uma pessoa, se aquele cheque tiver fundo, se aquela pessoa tiver um valor monetário no banco para cobrir aquele cheque. Tem que ter lastro, base. A nossa fé não é um cheque sem fundo. A fé em Cristo não é um cheque sem fundo, mas tudo aquilo que está aqui está abalizado, tem fundamento, tem base, pode ser comprovado. E nesta noite, Ele está te chamando para o Evangelho. É até estranho falar isso, porque eu vejo só cristãos aqui, mas muitos que professam a fé em Cristo realmente não tiveram encontro com Ele. Realmente, quando coloco a cabeça no travesseiro, eu fico pensando, será que é, será que não é? Será que eu tenho que ir na igreja domingo à noite? Será que não é melhor cuidar da minha vida? Não, você vai cuidar da tua vida servindo a Jesus. Só assim você vai cuidar da tua vida verdadeiramente. Amanhã ou depois os nossos filhos vão para a faculdade, vão se encontrar com o mundo, com o universalismo. Talvez alguém na tua família já é ateísta, adepto do gnosticismo, do universalismo. Mas nesta noite o Espírito Santo está te dando ferramentas para você comprovar a tua fé em Jesus Cristo. Existe algo que se chama paralisia por opção, que é a tendência de não tomarmos decisões quando temos muitas decisões a tomar.
Se você levantar em um dia em que você tem muitos afazeres e você não programar o teu dia, você vai terminar o dia sem fazer nada direito. E o diabo espalhou pelo mundo filosofias e religiões para que os homens parem diante das portas e não consigam entrar na porta do Evangelho, que é Cristo. Mas graças a Deus que Ele te deu uma oportunidade para vidas que estão nos acompanhando pela live também, de viverem a fé em Jesus. O grupo vai estar louvando um louvor aqui, e nesse momento eu quero que você repense a fé em Jesus. Talvez o teu Wi-Fi celestial já não estava mais dando sinal, já estava fraco. Mas hoje Deus te trouxe aqui para reforçar, te dar uma injeção de ânimo e de fé verdadeiramente em Cristo Jesus. Pode louvar.